Opa, tudo bem? Eu sou o Marcos e nesse canal eu falo como você pode utilizar as ferramentas do Microsoft Office para tornar aquelas atividades do seu dia a dia muito mais produtivas. E no vídeo de hoje eu quero mostrar alguns recursos do próprio Excel, recursos de formulário, que você pode utilizar nos seus relatórios para tornar eles mais interativos. E para começar, eu já separei aqui a parte de objetivo, porque todo relatório que você vai fazer, você precisa entender o objetivo que você quer alcançar com ele. E no caso aqui, a pessoa que pediu esse relatório para mim, ela precisa das vendas dos últimos 7 meses. Só que além disso, ela quer isso daqui aberto por produto, por região e por tipo de produto. E para fazer isso, eu já separei aqui alguns passos e os recursos que a gente vai utilizar. E o primeiro passo que a gente tem é definir o layout. Eu já tenho o layout na minha cabeça aqui, mas antes disso, a gente precisa ter os dados desse relatório. Eu já deixei ele pronto aqui para a gente utilizar, onde eu já tenho essas vendas aqui dos últimos 7 meses, já tenho as regiões, todas elas aqui, são 4 regiões. Já tem os produtos aqui, são 5 produtos. Já tem o tipo de produto, são 2 tipos de produto. E também já tem aqui a quantidade de vendas de cada uma dessas linhas. Bom, então vamos definir aqui o nosso layout. Eu vou criar aqui uma planilha relatório. E o layout que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu vou colocar aqui um menu, onde a pessoa vai poder fazer alguns filtros aqui. E desse lado aqui eu quero deixar um gráfico, uma coisa simples e dinâmica. À medida que ela vai escolhendo aqui o tipo de região, o produto, o tipo de produto, esse gráfico já vai modificar aqui a quantidade de vendas dentro de cada mês. E eu vou deixar aqui também esse relatório com os meses corridos aqui dentro desse gráfico. Coisa bem simples, mas esses recursos que a gente vai utilizar, eles vão dar uma cara mais profissional para o seu relatório. E agora a gente já passou aqui por essa parte de os recursos que a gente vai usar e definir os nossos layouts. Então, como eu disse, a gente vai utilizar aqui controles de formulário. E onde que fica essa questão de controle de formulários aqui dentro do Excel? Ele fica aqui dentro dessa guia de desenvolvedor. E se você não tiver ela habilitada, você só precisa vir aqui em arquivos, opções e clicar aqui em personalizar a faixa de opções. Aqui você vai clicar nessa opção aqui de desenvolvedor. Depois que você fizer isso, você dá um OK e ela já vai aparecer aqui para você. E agora, o que a gente tem aqui, para utilizar essa parte de formulários, a gente tem que vir nesse botão inserir. Ele já abre aqui 2 grupos de ferramentas que a gente tem. O primeiro são esses controles de formulário e o segundo são esses controles ActiveX. Nessa parte aqui de controle de formulários, ela é mais simples, porque você não precisa ter nenhum conhecimento em VBA, em programação para utilizar esses recursos. Já nessa parte de ActiveX, você necessariamente vai ter que utilizar o VBA para fazer isso daqui. E a grande diferença é que aqui esses recursos eles são limitados. Você não pode fazer tudo o que você quiser com eles. Aqui, a sua criatividade vai ser o limite que você tem para utilizar esses recursos aqui. Mas nessa parte aqui, vamos tratar só dessa parte que a gente não precisa utilizar programação em VBA para fazer o nosso relatório. Então, aqui eu já vou começar com a caixa de combinação, que é esse recurso aqui. E eu vou abrir uma planilha para cada um desses recursos, para a gente entender a fundo cada um deles. Então, eu vou criar aqui uma planilha, vou renomear ela como caixa de combinação. Vou jogar ela aqui para o fim. Vou tirar essa cor dela. Maravilha. Então, na caixa de combinação, partindo para a parte teórica, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma lista de dados, uma lista de informação e também uma célula onde cada um, quando eu escolher uma opção, é essa célula que vai guardar esse valor. Mas vamos olhar aqui na prática como é isso. Então a gente vem aqui em desenvolvedor, inserir e clica aqui em caixa de combinação. Vamos colocar esse recurso aqui. Show de bola. Ele já apareceu aqui para mim, só que quando eu clico não tem nenhuma informação. Então eu venho aqui, clico com o botão direito e venho aqui em formatar controle. Quando eu venho aqui em formatar controle, nessa aba aqui controle, eu tenho exatamente um intervalo de entrada, que é o intervalo onde vai estar os dados dessa minha lista. E aqui uma célula que eu vou estar vinculada para cada um desses valores que eu escolher aparecer exatamente nessa forma. Então vamos pensar aqui o que a gente quer fazer com essa caixa de combinação.
para essa caixa de combinação, eu quero mostrar todos os produtos que a gente tem aqui. Então eu quero pegar esses 5 produtos e mostrar ele dentro da minha caixa de combinação. Então, como eu já sei que está na ordem aqui, eu vou utilizar aqui, vou criar aqui a minha lista e vou colocar esses valores aqui dentro. Deixa eu copiar aqui de novo, colar valores. Maravilha, então eu já tenho a minha lista e já tenho aqui todos os valores dele. Então eu vou clicar com direito, formatar controle, intervalo de entrada. E aqui eu vou falar qual que é o intervalo que eu preciso. Então é exatamente esse intervalo aqui. Maravilha. Agora eu quero colocar aqui o vínculo da célula. É quando eu escolher algum desses valores, vai aparecer numa célula. Eu vou colocar nessa célula aqui. Essa opção de linhas suspensas significa o quê? Quando eu clicar aqui na minha caixa de combinação, quantos elementos vão aparecer dentro dela. E aqui no caso só tenho 5 produtos aqui na minha lista. Se eu colocar aqui que eu vou querer só com 2 linhas, vamos ver o que acontece. Vou clicar aqui fora. Beleza, já me apareceu aqui só 2 opções, mas todas as vezes que eu quiser ver mais produtos, eu vou ter que ficar clicando aqui para baixo, para cima. Não é uma boa ideia. Então eu vou colocar aqui com 10. E ele vai aparecer para mim só os 5 elementos que eu tenho dentro dele. E quando eu escolho um elemento aqui, ele já coloca um valor aqui para mim dentro daquela minha célula que está vinculada. Só que olha só como é interessante isso daqui. Ele não está mostrando para mim o valor do item. Ou seja, se eu escolher aqui o meu arrosca 1000, ele não aparece arrosca 1000, ele aparece um número 3. O que é esse número 3? Ele se refere aqui ao índice desse item aqui dentro da minha lista. Ou seja, o arrosca 1000 ele é o item número 3. E é isso que vai aparecer aqui. Se eu escolher o primeiro item, ele vai aparecer como 1. Se eu escolher o último item aqui, ele vai me aparecer o 5. Maravilha, já é uma das coisas que eu quero. Mas isso daqui ainda não está pronto. Porque olha só, quando eu quiser somar isso daqui, eu não quero ter apenas um item dentro disso daqui. Eu queria enxergar também o total de todos os meus itens, de todos esses meus produtos. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou inserir mais uma linha aqui, colocar aqui todos. Porque eu quero que apareça também todos os meus produtos. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Vir aqui na minha lista agora e colocar todos aqui. Show de bola. Agora eu venho aqui e tenho todos os produtos, se eu não quiser fazer o filtro por nenhum produto em específico. Só que aqui ainda eu tenho uma questão que eu não tenho, qual que é o valor desse índice aqui na minha lista. Então vamos começar a nomear aqui as coisas para deixar mais organizado. Então aqui eu vou colocar como índice, aqui eu vou pular mais algumas linhas, vou escrever aqui o valor, vou deixar um valor aqui e essa daqui vai ser a minha lista e eu vou deixar tudo isso daqui centralizado. Show de bola. Vamos deixar isso daqui organizado. Se você que trabalha com planilha, você sabe que você precisa ter uma certa organização. Isso aqui vai facilitar muito na hora que você tiver que dar manutenção nesse relatório, que alguém vai precisar fazer alguma coisa. Se você deixar tudo isso daqui bagunçado, na hora que você precisar olhar o que uma fórmula está fazendo, o que essa lista está fazendo, você não vai conseguir achar nada. Então é sempre importante você manter uma boa organização dentro dos seus arquivos. E é isso que eu vou fazer aqui. Então eu tenho meu índice, o meu valor e a minha lista. Show de bola. Só que eu quero saber o valor atrelado a esse índice. E aqui a gente tem uma fórmula que ela é muito boa para fazer isso. O nome dela é índice. Então a primeira informação que eu tenho que passar aqui é a matriz, ou seja, o meu intervalo. É esse intervalo aqui que eu tenho. Eu vou até fixar aqui as linhas e as colunas. E o segundo é o número da linha ou o número da coluna. E o número é o número 1. Então vamos lá. Se a gente pegar aqui, ele já aparece todos. Show de bola, é isso daqui que eu preciso. Então eu posso escolher aqui todos e agora ele já me aparece o valor aqui que eu tenho dentro da minha caixa de combinação. Show de bola, mas eu não quero deixar esse nome aqui caixa de combinação, porque ele não tem muito a ver com o que a gente está falando. Eu vou colocar aqui como lista produto. Maravilha, é isso daqui que a gente já tem. Show de bola. Então agora a próxima coisa que a gente vai ver aqui, vamos ver, caixa de combinação, tá ok? A gente já entendeu. E agora a gente vai ver uma caixa de listagem. A caixa de listagem eu vou utilizar para pegar a nossa região. Ou seja, eu tenho o Nordeste, tem uma série de regiões aqui. Eu vou colocar aqui então, criar uma planilha como caixa de listagem.
A caixa de listagem, ela segue mais ou menos a mesma ideia da caixa de combinação. Então, se a gente vier aqui em desenvolvedor, inserir caixa de listagem, é essa opção aqui. Então, eu vou colocar ela aqui. Ela já me aparece com um formato diferente e ela vai pedir as mesmas informações, um intervalo de entrada e uma célula vinculada. E aqui também ela já aparece o tipo de seleção, que pode ser simples, múltipla ou estendida. Eu vou passar por cada uma delas, mas primeiro vamos colocar aqui os nossos dados dessa nossa caixa de listagem. Eu vou pegar aqui o Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Maravilha, são essas informações que a gente quer colocar dentro da nossa lista. Vou colocar elas aqui, vou tirar essa linha. São essas 4 regiões e vou colocar aqui o nosso nome de lista. A gente vai ter a nossa questão da lista, vamos ter a nossa questão do índice, também vamos ter aqui a nossa questão aqui do valor. A gente vai ter basicamente essa mesma estrutura que a gente tem aqui na nossa lista de produtos. Eu vou colocar isso aqui mais para cá, isso daqui assim, e vou copiar esse mesmo formato que a gente tem aqui. Show de bola. Vou colocar isso daqui centralizado. Maravilha. E aqui agora a gente vai vincular a nossa caixa de listagem com esses valores da nossa lista. Então vamos lá, formatar, controle, está em controle, o intervalo é exatamente esse daqui e o vínculo da célula vai ser essa célula aqui. Maravilha. Se eu clicar aqui agora, eu já tenho exatamente todas essas informações. E agora tem um recurso que a gente tem aqui, que a gente pode colocar aqui, que são essa questão do tipo de seleção. No caso de simples, eu consigo selecionar apenas um item dessa minha lista. Se eu colocar múltipla, eu consigo selecionar vários itens disso daqui. E no caso, se eu colocar aqui como estendida, eu vou ter essa mesma questão de poder selecionar esse item, mas para selecionar todos, ou eu seguro o Ctrl e vou fazendo de forma aleatória, ou eu pego e seguro o meu mouse e arrasto para cima. Essa estendida para o usuário ela é muito ruim. Então ou você usa a simples ou você usa a múltipla para facilitar para o usuário também. Só que aqui a gente tem um ponto. Quando eu tenho essa questão de estendida, ele não altera o valor do meu índice aqui. Para você utilizar essa questão de estendida ou múltipla, você vai precisar de uma programação em VBA e você não vai conseguir utilizar esse recurso de formulário. Então, para utilizar isso daqui sem programação em VBA, a gente sempre vai ter que utilizar aqui a questão do simples. A gente pode clicar aqui em OK e agora ela vai começar a alterar aqui os índices para mim. Só que assim como a gente tem aqui na nossa lista de produtos, eu não quero que o usuário selecione apenas uma região. Eu quero que se ele quiser ver todas as vendas dos últimos 7 meses do total de todas as regiões juntas, ele consiga. E aqui ele não vai conseguir. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez para os nossos produtos. A gente vai ter que colocar aqui todas as regiões. Vamos alterar aqui a nossa caixa. Colocar aqui e dar um OK. Maravilha, agora eu posso escolher todas e já está fazendo isso aqui. E agora eu preciso colocar qual é o valor. Então a gente vai utilizar aqui a nossa fórmula índice, na nossa matriz, vou travar, nessa célula aqui. Eu vou travar essa célula aqui também. Maravilha, agora eu já sei que está no sul, tudo mais. Eu já tenho as informações aqui prontinhas para minha caixa de listagem. Uma coisa que eu vou fazer aqui é deixar aqui na altura correta. Eu não preciso deixar isso daqui tão largo assim, pode ser assim. Show de bola. E também não vou colocar aqui como caixa de listagem. Eu já vou falar isso daqui que é lista região. Show de bola. Então aqui nos nossos recursos a gente também já utilizou aqui a nossa caixa de listagem. Agora a gente vai ver aqui uma questão da caixa de seleção. E qual que é a caixa de seleção aqui? A caixa de seleção é essa opção aqui. Se a gente colocar ela como verdadeiro ou falso. Isso daqui eu vou utilizar para essa parte do nosso relatório, para essa parte de produto, onde vai ter uma caixa de seleção para a parte de produto, tipo de produto integral, e também para um tipo de produto normal. Então vamos colocar aqui e vou criar uma planilha aqui como caixa de seleção. Show de bola. Então a gente vai vir aqui, como a gente já viu, inserir, e vou inserir aqui a minha caixa de seleção. E aqui eu vou colocar como o
título dela como normal e vou criar uma outra aqui para o nosso arroz integral. Vamos dar o nome dela aqui, integral. Então eu consigo selecionar, deixar as duas selecionadas ou só uma delas, tanto a normal como a integral. Assim o usuário pode escolher aquilo que ele quer ver dentro do gráfico ou não. E assim como os outros dois recursos, a gente pode vir aqui em formatar controle, só que diferentemente do que a gente viu lá, para cada uma dessas caixas de seleção, eu vou ter que vincular uma célula diferente. Então eu vou colocar aqui nessa célula, para o arroz normal, vou colocar OK. E também aqui para o integral. Por aqui, caixa, vinculado à célula. Eu vou deixar nessa célula aqui. Show de bola. Então a gente tem aqui para o normal e temos aqui para o integral. Show de bola. Isso daqui vai ser a nossa lista. Só que aqui a gente tem um ponto, né? Como que eu vou saber o que eu tenho que filtrar lá na hora de fazer o nosso relatório? Bom, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui um índice 1 e 2 para a gente saber o que está acontecendo aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um índice e vou falar que ele é um soma Cs desses índices aqui, que é o intervalo da minha soma, onde o meu intervalo do critério vai ser este daqui e eu quero que ele seja verdadeiro. Maravilha! Mas olha só que interessante, se eu tirar os dois, esse meu índice vai aparecer 0, porque eu não tenho nenhum, ele não vai somar nada. Se eu deixar só o normal, ele vai aparecer 1, se eu deixar só o integral, ele vai aparecer 2, e se eu deixar os dois aqui, ele vai aparecer 3. Isso daqui já ajuda a gente para descobrir qual que é o valor que a gente vai utilizar, se é o arroz normal, se é o integral ou se é o total. Só que isso daqui só vai funcionar quando eu tiver dois elementos aqui dentro da minha caixa de seleção. Se eu tiver mais elementos, eu vou ter que utilizar outras técnicas aqui. Mas aqui a gente vai utilizar o valor disso daqui e eu posso colocar aqui como todos. Então aqui, para saber qual que é o valor que eu vou utilizar, eu vou pegar nossa fórmula índice nessa minha matriz, com base nessa linha aqui. Show de bola. Vamos ver o que a gente tem. Pronto, agora a gente já tem todos. Só que ainda tem um outro ponto. E se eu tirar tudo? Se eu não tiver nenhuma delas com flag, vai ser 0. E se o usuário lá ele pegar e não tiver nenhuma opção aqui selecionada, o que vai acontecer? Bom, vai ficar 0 lá no gráfico? Eu não quero que isso aconteça. Isso daí o usuário pode até não ter entendido o que está acontecendo. O que eu vou fazer? Se esse meu número aqui for igual a 0, eu quero que ele me traga todos também. Então eu vou colocar aqui. Se esse meu número aqui for igual a 0, eu quero que ele fale são todos. Se não, pode trazer o valor aqui do meu índice. Maravilha! Agora, mesmo se o usuário tirar a flag dos dois tipos de produto, vai aparecer como todos e ele vai me trazer a informação total. Não vai ficar aquele gráfico com 0 e aí depois ele pode me ligar: ah, Marcos, olha só, não está aparecendo nada aqui no meu gráfico, simplesmente porque ele pegou e não colocou nenhuma dessas flags aqui. Maravilha, a gente já tem isso daqui resolvido, já temos a nossa caixa aqui de seleção. Então agora vamos organizar aqui os nossos dados que a gente tem, porque no futuro a gente vai precisar mexer aqui e eu quero estar com isso organizado. Show de bola, já tem isso aqui, vamos colocar todo mundo centralizado aqui. Show de bola. E essa lista aqui eu vou deixar também com tudo azul. Maravilha, a nossa caixa de seleção aqui já está pronta, só que agora eu quero colocar aqui lista, tipo, produto. Show de bola. Agora a gente já pode voltar aqui, então a gente já passou aqui pela caixa de listagem e pela caixa de seleção também. E agora a gente já tem aqui tudo pronto dentro da nossa parte de controles de formulário. E agora vamos para o nosso terceiro passo, que é realmente criar o gráfico do nosso relatório. Só que para fazer isso, primeiro eu preciso organizar as informações que a gente tem lá. Então vamos colocar aqui, criar uma planilha, vou colocar aqui como dados gráfico, e vou colocar aqui tudo que eu preciso. Bom, a primeira coisa que a gente sabe é que eu preciso do evolutivo aqui dos últimos 7 meses. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui já é colocar desde outubro de 2019,
os últimos 7 meses. Vou colocar aqui até abril. Show de bola, já tenho 7 meses aqui. E vou querer colocar aqui mês e aqui qual foi a venda. E agora a gente vai somar aqui o valor de venda. E como eu já tenho todos esses dados aqui num formato de tabela para mim, já com o nome de TBL Vendas, eu vou utilizar isso daqui para facilitar aqui o preenchimento da minha fórmula. Então a gente vai utilizar aqui o Soma Cs, a minha tabela de vendas, onde eu quero somar toda a parte de quantidade de vendas, e um dos critérios vai ser que na minha tabela de vendas, o mês seja igual esse mês aqui. Maravilha! Já tenho toda a parte aqui das minhas vendas, que está dando aqui num total de 16.475 mil vendas. Vamos ver se está batendo aqui, é importante a gente ter certeza. Show de bola, 16.475. Só que aqui ainda não estou conseguindo fazer o filtro por produto. Então vamos lá, vamos adicionar aqui o filtro por produto. TBL Vendas, onde o meu produto for igual ao quê? For igual ao que a gente colocou aqui na nossa lista de produtos, que é todos. Eu quero todos os itens aqui. Vou travar essa coluna. Show de bola. A fórmula eu sei que está certa, mas olha só, ele me trouxe que todas as vendas são zero. Por que ele fez isso? Porque aqui na nossa lista de produtos, o produto que ele está tentando filtrar lá na nossa tabela de dados são todos. Eu não tenho nenhum tipo de produto aqui todos. Ele precisa entender um nome literal para isso. Só que dentro do Soma Cs e outras fórmulas dentro do Excel, a gente pode utilizar o asterisco para falar que não é para ele utilizar nenhum tipo de filtro, que ele pode selecionar todos os tipos de produto ou qualquer que seja o nome do campo que a gente está filtrando. Então vamos fazer uma alteração aqui na nossa lista de produtos. Toda vez que o meu índice for igual a 1, ao invés de trazer todos, o que eu quero trazer? Eu simplesmente quero trazer um asterisco. Se for diferente de 1, ele vai trazer realmente o nome do produto. Como que a gente vai fazer isso daqui? Simplesmente utilizando a nossa fórmula se. Então, vou colocar aqui, se essa célula aqui for igual a 1, então eu quero que me traga um asterisco. Se não, pode trazer a minha fórmula de índice aqui. Show de bola! Agora eu tenho um asterisco no lugar daquele texto todos. Vamos ver se pegou aqui a informação. Show de bola! Agora eu tenho realmente aqui toda a nossa soma aqui com os 16.475. E se eu mudar aqui de todos para um arrosca 1000, eu vou ter aqui no nosso dado de gráfico aqui 3.812. Vamos olhar aqui se o arrosca 1000 é realmente esse valor. Vamos ver. 3.812. Maravilha, era exatamente isso daqui que eu queria fazer. Vou limpar aqui os filtros. Agora a gente já tem aqui a nossa parte de filtro de produto. Eu quero pegar agora fazer o nosso filtro por região. Então vamos colocar aqui, vamos alterar nossa fórmula, ponto e vírgula da minha tabela de vendas. Eu quero que a região seja igual à nossa lista de região nesse valor aqui. Vou dar um F4 para travar esse item. Show de bola! Já me trouxe aqui também a minha questão de região. Show! Mas aqui eu tenho um problema também. E se eu quiser ver, ao invés de só do Nordeste, eu quiser ver todas as regiões? Vamos ver o que acontece aqui nos nossos dados. Zero de novo. Mas agora a gente já sabe o que a gente tem que fazer aqui. A gente já sabe se esse número aqui for igual a 1, eu simplesmente vou colocar um asterisco. Senão ele vai fazer o meu índice da minha tabela. Show de bola! Vamos ver como é que ficou agora. Já voltou aqui todos os meus dados. Eu vou tirar esse arrosca 1000 aqui, colocar todos, que assim a gente já tem aquela soma que tem que dar os 16.475. Então, qual é o próximo filtro que a gente tem que fazer aqui? Agora a gente tem que fazer aqui pelo tipo de produto. Vamos lá. Vou pegar aqui, ponto e vírgula, tabela de vendas, onde o meu tipo de produto vai ser igual aqui na minha lista de tipo de produto, onde o valor está aqui. Então, F4 para travar. E novamente a gente tem o problema lá de escrito todos. Por quê? Porque a gente tem escrito todos aqui e não é isso que a gente quer. A gente quer que quando seja 0 ou 3, tenha um asterisco aqui nessa informação. Então vamos mudar isso daqui. Então vou colocar aqui. Se o A2 for igual a 0, eu não quero que seja todos, eu quero que seja um asterisco.
e vou colocar aqui um ou. Vou colocar aqui ou A2 for igual a 0, quero que apareça isso, e também se o A2 for igual a 3, eu quero que apareça esse asterisco aqui. Vamos ver se funciona isso aqui. Show de bola. Tá como 3 aqui, vai aparecer o asterisco. Se eu tirar isso aqui, vai aparecer o asterisco também para mim. Então os nossos dados aqui já está tudo certinho. Então a gente já tem aqui a possibilidade de fazer filtros por região, por produto e por tipo de produto. Tudo isso daqui já está pronto aqui na nossa tabelinha aqui dos dados do nosso gráfico. Então vamos pegar, vamos formatar isso daqui, deixar ele bem bonitinho. Maravilha! Então o que a gente tem aqui agora? Já separamos aqui as informações do nosso gráfico, já criamos uma tabela para ele. Agora o que a gente precisa fazer é realmente criar o nosso gráfico. Então vamos vir aqui no relatório, eu vou pegar aqui, eu já sei qual o tipo de gráfico que eu vou colocar, então eu vou inserir aqui um gráfico de colunas. Vou pegar aqui em selecionar os dados, vamos vir aqui na nossa planilha, é isso aqui que eu quero. Dá um OK. Show de bola, já tem essas informações, vamos dar uma formatada, uma melhorada nesse nosso gráfico aqui. Então eu vou tirar essas linhas, vamos deixar isso daqui um pouco mais largo, show de bola. Vamos inserir aqui os nossos rótulos. Maravilha! E olha só, quando a pessoa for mostrar esse relatório aqui, ela vai mostrar aqui uma notícia muito boa, que as vendas vêm aumentando aqui nos últimos 7 meses. Vai ser uma boa reunião, você não acha? Mostrar que as informações aqui de venda estão aumentando mês a mês. Cara, eu acho muito bom se eu fosse mostrar isso daqui para alguém. Bom, só que a gente ainda não tem aqui os nossos filtros, né? Então eu já vou colocar aqui que eu tenho uma parte de filtros. Colocar aqui filtros e vou colocar todos aqueles itens do formulário, aqueles recursos que a gente fez. Então vamos pegar aqui, a gente vai colocar esse aqui em relatório. Posso vir para cá, vamos diminuir isso daqui. Depois a gente ajusta. Esse daqui vai ser a parte de produto. Vai deixar um outro aqui de região, que vai ser a nossa lista de região. Vou copiar isso aqui, jogar para cá. Já tem a nossa lista de região. E vamos ter aqui também os nossos tipos de produto. Vamos selecionar isso daqui, dar um Ctrl X, vir para cá, tipo de produto. Então vamos colocar eles aqui, vamos diminuir a largura deles, vamos colocar eles lado a lado aqui. Um vem desse lado e o outro vem desse lado. Só que aqui, como eu copiei, recortei esses valores das outras planilhas e trouxe eles para cá, eles perderam a referência. Então a gente vai ter que refazer isso daqui. Então o intervalo de dados vai ser este daqui e vai estar vinculado com essa célula aqui da minha lista de produtos. Maravilha. Para minha caixa de listagem eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui para essas regiões e para essa célula aqui. Vamos ver, já trouxe aqui para mim. E aqui também para os meus tipos de produto eu vou precisar fazer a mesma coisa. Então o tipo de produto vai ser este daqui. Maravilha. E para esse outro produto do integral vai ser essa outra célula aqui. Show de bola. Agora se eu escolher aqui todos, colocar numa região em todos, aqui ele já me traz todas as informações e uma boa parte aqui que a gente precisava fazer já está feita, a gente só precisa deixar isso daqui mais apresentável, né? Não dá para mostrar um relatório desse aqui para as pessoas, né? Então eu vou pegar e vou fazer algumas alterações aqui e vou dar uma acelerada aqui no vídeo para você não ficar acompanhando eu formatando e alinhando todos esses elementos que a gente tem aqui, tá bom? Bom, então eu terminei aqui a parte de formatação do nosso gráfico. Ele ficou bem simples, mas muito funcional, com vários recursos avançados aqui dessa parte de formulário. Só que tem um ponto aqui. Eu entendi realmente o que eu precisava fazer. Esse daqui era aquele objetivo, porque se a gente olhar aqui, qual que era o objetivo desse relatório? Era desenvolver
um relatório com as vendas dos últimos 7 meses, aberto por produto, região e tipo de produto. Isso daqui pode ser o que um gestor pediu, um diretor pediu, alguém pediu isso daqui. Mas será que eu realmente entendi tudo o que eu precisava para fazer isso daqui? Eu tenho certeza que não. E eu te falo isso daqui porque no início da minha carreira, alguém chegava para mim e pedia, olha, eu quero uma planilha assim, uma planilha assado, me coloca isso, me coloca aquilo. E eu não entendia, eu não buscava entender com essa pessoa qual que era todo o contexto. Eu não buscava entender todas as informações que eu precisava para desenvolver aquilo. Porque é diferente simplesmente você pegar e desenvolver um relatório com as vendas dos últimos 7 meses aberto por produto, região e tipo de produto. Tem mais coisas aqui que você precisa saber antes de fazer um relatório como esse daqui. E eu até coloquei aqui, deixei escondido, porque olha só as outras informações que tem. Esse material será usado para mostrar o crescimento das vendas para a diretoria e executivos em uma reunião que acontecerá daqui a 15 dias. Olha só, então agora eu tenho muito mais informações. Isso daqui vai ser um material que vai ser usado para mostrar o crescimento das vendas. Bom, maravilha, está mostrando aqui um crescimento de vendas. E o público-alvo, quem que é o público? Vai ser um outro analista, a gente vai mandar isso daqui para uma empresa de fora, uma outra empresa. Para quem que a gente vai mandar? Isso vai para a imprensa. A gente tem que entender todos esses pontos aqui. E quando que isso daqui vai acontecer? Vai acontecer daqui a 15 dias. Poxa, de repente eu tinha uma série de coisas que eram mega urgentes para fazer, que eu precisava entregar no dia de hoje, por exemplo, e eu tô fazendo uma coisa para daqui a 15 dias. E olha só, isso daqui vai ser para uma apresentação que vai ser feita para uma diretoria. Muito provavelmente a pessoa que me pediu isso daqui, provavelmente vai pegar isso daqui de alguma forma e vai colocar dentro de uma apresentação. Então, será que não seria melhor, ao invés de passar um relatório para ela, eu já entendesse que o contexto dela era uma apresentação para uma diretoria e já não colocar isso daqui dentro de um PowerPoint, já colocar muito mais informação de um formato para ele apresentar? Imagina ele estar lá, essa pessoa que me pediu isso daqui, ter que pegar isso daqui e colocar dentro de uma apresentação que não está bem no formato, nas cores que ela quer. Então a gente precisa entender todo o contexto antes de sair fazendo qualquer coisa. Entender só essa parte aqui de cima não resolveria. E olha só uma coisa importante que tem aqui. Essa pessoa quer mostrar o crescimento das vendas dos últimos 7 meses. Quando a gente olha aqui essa questão desse gráfico, ela realmente está mostrando aqui um crescimento das vendas nos últimos 7 meses. Mas olha só, eu já participei em reunião com vários diretores e vários executivos. Cara, isso daqui para eles mostra uma parte pequena, é tipo aquela ponta do iceberg. Olha só o que um diretor, um executivo, ao pegar isso daqui, ele já ia começar a fazer algumas contas de cabeça. E olha só qual é a conclusão que ele poderia tirar disso daqui, que esse gráfico, esse mero relatório, essa mera planilha, não está dizendo, e que você poderia se dar muito mal em apresentar isso daqui para um diretor ou executivo. Se eu voltar aqui nos meus dados do meu gráfico, eu quero ver percentualmente quanto que eu estou crescendo das minhas vendas mês a mês. Então, simplesmente eu pegar a minha venda aqui do meu mês, dividir pela venda do mês anterior e subtrair 1. Então, isso daqui quer dizer o quê? Em novembro eu cresci 11%. Maravilha, cresci 2 dígitos. Olha só em dezembro. Dezembro eu cresci 23%. O que quer dizer isso? Foi questão de Natal, Ano Novo, toda essa questão de festas de fim de ano que aumentou as minhas vendas? Provavelmente sim. Vamos pegar aqui os últimos meses aqui. Janeiro cresceu 14%, puxa, 2 dígitos também. Fevereiro, 16%, maravilha. Março, 13%. E abril, 10%. Falei assim, nossa, essa empresa está indo bem aqui. Está crescendo mais de 10 dígitos aqui mais de 2 dígitos aqui por mês. Maravilha. Agora, vamos olhar aqui uma outra questão. Isso aqui vai ser 0%. Vou colocar aqui crescimento. Um percentual de crescimento. Vou utilizar essa mesma formatação e centralizar isso daqui. Vamos colocar essa coluninha aqui lá no nosso gráfico. Vamos ver o que vai acontecer. Selecionar dados. Então eu vou pegar o meu mês e vou pegar aqui o meu percentual de crescimento. Vou dar um OK. Olha só isso daqui. Aparentemente, quando a gente olha o número absoluto, vinha num baita de um crescimento. Maravilha, estava ótimo.
Só que olha agora, apesar de estar crescendo 2 dígitos, nos últimos 3 meses aqui já me mostra uma tendência de queda. Na hora que um diretor, um executivo vê isso daqui, ele quer saber o que você está fazendo e se você já olhou essa taxa aqui de crescimento. Se você pegar e ele te perguntar isso daqui e você não souber a resposta, cara, é um grande problema. É um grande problema você chegar e não ter uma resposta sobre isso daqui. Porque o que me mostra aqui? Que está caindo 3 pontos percentuais nos últimos 3 meses, e aqui provavelmente esse mês de maio que a gente vai ter, eu vou ter aqui na casa dos 7%. Cara, terrível. Eu sempre vinha crescendo aqui na casa de 2 dígitos, agora no mês de maio eu já vou cair para 7%. Cara, esse daqui é o tipo de coisa que você, como um analista, um consultor, um especialista, uma pessoa que faz um relatório, precisa se atentar, porque às vezes a pessoa não te pediu isso daqui, mas ela falou, eu quero ver o crescimento. E se você não analisa isso daqui, você pode estar entrando num cenário do desconhecido, um cenário onde alguém vai te perguntar alguma coisa, vai analisar isso daqui lá na hora da apresentação e você não vai conseguir falar nada. Você nem vai saber se está caindo, se está subindo. Você simplesmente se importou com o número absoluto de vendas e não olhou a taxa de crescimento. Porque aqui uma boa explicação poderia ser, olha, a gente está chegando num nível de vendas que não, a gente não consegue vender além desse limite. Para crescer além desse limite aqui, mês a mês, a gente teria que contratar mais vendedores ou aumentar a nossa verba de marketing, enfim, teria que fazer alguma ação. E eu sabendo disso daqui, já tendo olhado que vem caindo essa taxa de crescimento, eu quero colocar isso daqui no relatório. Então, vamos voltar aqui para a nossa parte de objetivo. A gente já passou por isso daqui, já entendemos essa questão de taxa aqui de crescimento e agora a gente pode melhorar esse nosso gráfico aqui, porque como a gente viu os nossos dados, a gente tem tanto uma quantidade de vendas que vai mostrar sim um crescimento que é muito bom e precisa ser mostrado porque a empresa vem crescendo no seu número de vendas, só que também tem que mostrar que essa taxa de crescimento vem caindo. A gente não vai continuar crescendo 14% ou 23%, vai entrar numa taxa de normalidade porque está chegando num cenário que eu não consigo escalar mais essas vendas. Então vamos colocar isso daqui. E seria muito legal se eu fizesse isso daqui de forma dinâmica, que o usuário ele conseguisse clicar tanto na parte de número absoluto ou na parte de crescimento. E para isso a gente vai utilizar também um recurso aqui do nosso formulário. Vamos colocar aqui uma nova planilha e o recurso vai ser esse daqui. Deixa eu ver, botão de opção. Então vamos colocar aqui, ó. Botão de opção. Vamos entender como isso daqui funciona. O botão de opção, então é só clicar aqui e escolher. A gente vai escolher 2 valores para ele. A gente vai escolher aqui a nossa quantidade de vendas e vamos ter também o nosso percentual de crescimento. Show de bola! Bom, e assim como os outros componentes que a gente viu de formulário, aqui também a gente tem a parte de formatar controle e a gente pode escolher uma célula aqui. Eu vou escolher essa daqui para ser o meu índice, vou colocar aqui, vou dar um OK. Só que para essa opção aqui de botão de opção, eu escolho uma única célula para os 2 elementos. Você vê que eu nem escolhi para esse outro botão aqui e ele já está selecionado. Se eu incluir vários botões, todos eles vão me mostrar aqui o índice 1, 2, 3, 4, 5, quantos eu tiver. Então aqui eu só preciso me preocupar em colocar no primeiro. E aqui a gente vai ter o nosso índice. E é isso daqui que a gente vai utilizar lá no nosso relatório. Vamos colocar aqui, deixar na nossa formatação, tá, nesse azul. Vamos centralizar. Show. E vou levar essas informações lá para o nosso relatório. Então, eu vou recortar aqui e vou colocar aqui no nosso relatório. Maravilha. Vou organizar aqui. E assim como os outros componentes que a gente utilizou, quando eu trouxe ele para cá, ele perdeu a referência da célula. Vamos voltar aqui. Maravilha, já coloquei os nossos 2 botões aqui, já refiz os vínculos com a nossa planilha. Agora a gente precisa pegar aqui dentro dos nossos dados do gráfico e fazer com que, à medida que eu altere uma daquelas 2 opções, eu pegue ou a coluna de vendas ou a coluna de crescimento. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a nossa fórmula aqui de índice.
Então eu vou pegar esse intervalo aqui, ou seja, essa vai ser a minha matriz, e o valor que eu vou querer pegar aqui da minha coluna vai ser essa daqui, que é exatamente o que vai ser alterado, que está vinculado com aqueles dois botões que a gente fez. Então, como no nosso caso está 1, ele veio aqui e pegou a primeira coluna desse índice. Quando tiver 2, ele vai pegar essa segunda coluna. É isso que a gente precisa para tornar esse nosso gráfico dinâmico. E aqui eu vou colocar aqui, eu posso fazer a mesma coisa para isso daqui. Pronto, agora eu sei que eu estou escolhendo a nossa parte de vendas. Vou colocar aqui a nossa formatação, vou dar um OK, maravilha. Agora quando eu mudar aqui no nosso relatório percentual de crescimento, aqui nos nossos gráficos, aqui nos nossos dados também já mudou. Só que olha só, quando eu coloco isso daqui como o meu percentual de crescimento, ele me traz tudo zero. Na verdade ele não é zero, ele está aqui em percentual, só que ele não está com formato de percentual. Só que se eu colocar isso daqui como formato de percentual e quando eu jogar aqui para a quantidade de vendas, olha só como ele fica aqui. Fica com um número todo estranho aqui para mim. Então na verdade eu preciso utilizar isso daqui como número. Só que no meu percentual de crescimento, eu também vou deixar ele como número. Vou vir aqui, número. Só que eu vou multiplicar isso daqui por 100. Vezes 100. Pronto. Agora eu já sei que o crescimento foi de 11%, 23%, 14%, exatamente aquilo que a gente tinha lá. E quando eu olhar aqui e fizer alguma alteração no meu percentual de crescimento, eu vou ter exatamente os números que a gente colocou aqui. E agora no nosso gráfico, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar aqui os dados, para ao invés de pegar essa coluna aqui de crescimento ou aquela de vendas, a gente pega essa coluna aqui que vai variar. Vamos dar um OK aqui, e agora a gente já tem, que pode ser ou a quantidade de vendas ou o percentual de crescimento. E agora a gente já pode até colocar os nossos rótulos aqui. Então agora eu sei que eu tenho um percentual de crescimento e também a minha quantidade de vendas. Olha só como é diferente isso daqui. Você olha um crescimento de vendas, mas olha que o percentual de crescimento vem caindo. Isso daqui é importante na hora de fazer uma análise, porque se você já for para uma reunião como essa e já levar esses dados do porquê que vem caindo essa taxa de crescimento, você não vai ser pego de surpresa. E quando você mostra que você enxerga isso daqui, que você está vendo esse tipo de coisa, isso traz uma coisa que se chama credibilidade. Isso daqui as pessoas vão falar assim, nossa, o cara, além de trazer isso daqui, ele entendeu os dados e ele viu algo que eu nem pedi para ele. Você não entendeu só os números, fez um relatório. Porque sabe quanto que vale um relatório? Zero. Um relatório ele não serve para nada além de mostrar alguma coisa. Agora, se você sabe utilizar esse relatório e gerar alguma ação, um plano de ação, colocar isso em prática para retomar esse crescimento ou simplesmente para falar assim, olha, realmente agora vai se manter estável. Cara, isso daqui traz uma visibilidade que todo gestor precisa ter dentro de uma empresa. Apesar de ser um relatório simples, de um evolutivo de vendas, a gente viu aqui vários recursos. A gente viu todos esses recursos aqui de uma questão de formulário que a gente pode utilizar para tornar as nossas planilhas muito mais intuitivas e fáceis de usar. E eu quero te agradecer aqui por ter visto esse vídeo até o final, eu sei que foi bastante coisa. Se você gostou, coloca um curtir aqui, se inscreve no canal e se puder compartilhar para quem tem interesse também em tipo de relatório, de automatização, você vai me ajudar bastante. E valeu e até o próximo vídeo.